Vambora! Vambora! Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, edição do dia 2 de janeiro. 2026 começou, hein? 2026 começou oficial, meus amigos. Vambora! Falar sobre a rodada de ontem, tivemos uma rodada mais curta, né? Apenas 5 joguinhos movimentaram, né, o primeiro dia do ano. Tivemos Kawhi Leonard comandando o Clippers para mais uma vitória. Tivemos Tyrese Maxey brilhando na rodada. Tivemos Miami Heat embalando mais uma vitória. Rodada boa. Vamos falar sobre cada um dos jogos. E é isso. Vambora. Switch TV Show tá no ar. Já agradeço de antemão a audiência de todos vocês. Muito bom ter cada um de vocês aqui nessa sexta-feira. Só lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Centauro segue sendo nossa parceira para 2026. Lá na Centauro você encontra tudo que você precisa, né? Tênis, camisa, shorts, kimono. Você aí, jiu-jiteiro, tem kimono para jiu-jitsu, tem kimono para qualquer luta que você faça, né? Tem cueca, sunga, sutiã para mulherada, enfim, tem tudo que você precisa na Centauro. Jerseys de NBA, camisa de futebol americano, camisa de futebol, né? O nosso querido soccer. Tem opções para tudo. Tudo tem na Centauro, tudo com preço bacana, e usando o cupom SWITCH10 você consegue um desconto de 10% nas suas compras, cara. Então aproveita, dá uma olhadinha nos produtos da Centauro e usa o cupom SWITCH10 para garantir esse descontão. Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. Tamo junto e vamos aqui começar a edição de hoje do Switch TV Show. Roda a vinheta e aí na volta já começamos a falar sobre a rodada de ontem da NBA. Bora! Beleza, pessoal, deixa eu botar aqui na tela. Vamos lá. Ó, começando aqui, minha gente, com a vitória do Houston Rockets para cima do Brooklyn Nets, né? Jogando fora de casa, lá no Barclays Center. O Houston Rockets, comandado por Kevin Durant, que fez valer a lei do ex, né? Ela sempre implacável. Houston venceu por 120-96. Kevin Durant foi o grande nome do time. 22 pontos e 11 assistências, né? O playmaker KD entrou em ação ontem. Aman Thompson também fez um ótimo jogo, 23 pontos. Alperen Sengun jogou muito bem, foram 20 pontos e 6 assistências, né? O segundo tempo do Alperen Sengun foi sensacional. Inclusive foi muito por conta dele que Houston conseguiu tornar o jogo mais tranquilo, porque no primeiro tempo o jogo foi bem equilibrado, né? Foi um jogo equilibrado, o Brooklyn conseguiu fazer um bom jogo. Só que no segundo tempo, muito por conta do impacto, né, do Sengun, Houston conseguiu desgarrar. No terceiro quarto o jogo já estava resolvido. E aí terminou, né, com essa vitória maravilhosa de Houston. A quarta vitória seguida de Houston na temporada. A 21ª né, do time, 21-10 de campanha. Tá? Então esse foi o jogo que abriu a rodada. Kevin Durant, inclusive, vive um momento muito bom, né, cara? Nos últimos 8 jogos, são 27 pontos de média, chutando para 58% no geral e 48% para 3. Temporadaça do Durant no auge dos seus 37 aninhos, hein? Hey, Kevin Durant, a gente fala tanto, né, sobre a longevidade do LeBron e tudo, mas a longevidade do Kevin Durant também é uma coisa impressionante, né, velho? O cara, ele não cai de rendimento. Não cai de nível. Assim, você não consegue se lembrar de uma temporada ruim do Kevin Durant. Até ano passado, que foi aquela bagunça do Phoenix Suns, até ano passado ele fez uma temporada excelente. É bizarro, cara. O nível de excelência do Kevin Durant é uma coisa incrível, cara. Incrível. Só torço pra que o Ime Udoka comece a usar ele melhor. Nos últimos jogos até melhorou a utilização do Kevin Durant, mas ainda me incomoda muito ver o Udoka usando o Durant como isca, né?
Ontem mesmo, muito dessas 11 assistências do Durant vieram de jogadas onde ele atraiu a dobra da marcação e soltou um passe rápido. Ele consegue fazer isso, ele rende fazendo isso, mas não é o melhor jeito de usar o Kevin Durant, né, cara? Longe de mim querer saber mais do que o Udoka, pelo amor de Deus. Mas pelo que o que eu acompanho do Durant há anos, cara, o Durant sempre rendeu melhor como finalizador, né? Ele consegue executar o papel de playmaker. Mas você sabe que o melhor Kevin Durant é o Kevin Durant cestinha. É o Kevin Durant letal. E o Udoka ainda não conseguiu usar o Durant daquele jeito que a gente sabe que é o melhor jeito. Você sabe o melhor jeito de usar o Kevin Durant. Mas parece que o Udoka ainda não sabe. E aí corrobora com a minha teoria de que o Ime Udoka não sabe quem é o Kevin Durant. De que o Ime Udoka ele não assistia o Kevin Durant até ele ir pra Houston. E ele tá descobrindo agora quem é o Kevin Durant. Essa é a minha teoria. Né? Vamos torcer para que até o playoff ele descubra quem é o Kevin Durant. Né? Que alguém mostre para ele uns vídeos de 2018, de 2019, para ele ver como é que usa o homem, né? Porque ele ainda não entendeu 100%. Enfim. É isso. Vitória de Houston, Kevin Durant, playmaker em ação. Vitória para cima de Brooklyn, que teve como seu grande destaque o Darryl Sharp, né? 8 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Mas, né, longe de ser o suficiente. Brooklyn fez um ótimo primeiro tempo, como eu falei. Manteve o jogo equilibrado. Mas no segundo, aí realmente Houston dominou. Aí a gente teve o Miami Heat vencendo o Detroit Pistons 118-112. Esse foi um jogo que Miami chegou a abrir 20 no terceiro quarto. Na verdade, chegou a abrir até mais de 20 pontos de vantagem no terceiro quarto. Né? O Norman Powell deitou o bigode para cima da defesa de Detroit. Terminou com 36 pontos, uma atuação absurda do Norman Powell. No último quarto, o Detroit conseguiu descontar o prejuízo, mas ainda assim, né, não deu para tirar todo o prejuízo. Terminou com derrota. 9ª derrota do Detroit na temporada. 19ª vitória de Miami, que embalou a sua 4ª vitória seguida na temporada. E detalhe para Norman Powell, viu? Ontem foram 36 pontos, o 5º jogo de mais de 30 pontos dele na temporada. Temporadaça do Norman Powell, rendendo muito bem aí na mão do Eric Spoelstra. Ele que já veio, né, da sua melhor temporada da carreira no ano passado, tá engatando mais uma temporadaça agora, né, no Miami Heat. Aí a gente teve Philadelphia batendo o Dallas Mavericks 123-108, um jogo que Philadelphia foi melhor, né, durante a maior parte. O primeiro quarto de Dallas foi muito bom, tanto que Dallas, né, abriu 33-27. Mas a partir do segundo quarto, o Sixers tomou conta do jogo, né, já no segundo quarto meteu 41-24 e tal, né, dominou o segundo período. Aí no segundo tempo, Dallas conseguiu ter alguns momentos onde encostou, né, no quarto período chegou a baixar a diferença para 4, 5 pontos. Mas Philadelphia sempre teve resposta. Né? Sempre que Dallas encostou, Philadelphia conseguiu engatar uma sequência com o Maxey, com o Edgecombe, com o Embiid. Inclusive esses três foram os melhores jogadores do Sixers ontem. Quentin Grimes também fez um ótimo jogo. O quarto período dele foi muito bom. E aí, Philadelphia no fim conseguiu, né, engatar sua 2ª vitória seguida, fora de casa, 18ª vitória do Sixers na temporada. E Dallas, numa noite muito fraca do Cooper Flagg e também do Anthony Davis, que voltou de lesão ontem, sofreu sua 23ª derrota, a 10ª jogando em casa. Dallas com campanha negativa jogando em casa, né? 9-10 de campanha. Destaques do jogo: Maxey, Embiid e Edgecombe, né? Os três foram os melhores jogadores de Filadélfia. O Maxey, o melhor de todos, né? Jogaço do Tyrese Maxey. 34 pontos, 8 rebotes, 10 assistências. Maxey sustenta hoje a 3ª posição entre os maiores cestinhas da temporada, com quase 31 pontos de média. Tá no top 13 de assistências, com 7.3. Ele é o único, ao lado do Luka, a ter mais de 30 pontos e mais de 7 assistências de média na temporada. É um ano realmente fantástico do Tyrese Maxey, incontestavelmente All-Star, titular, inclusive, incontestável. É o grande nome do Sixers desde o ano passado. Ele é o franchise player de Filadélfia, não há mais dúvidas em relação a isso.
Jogadorzaço. Eu até falei ontem, né, cara, que o azar do Maxey é jogar na mesma era que Luka, que Jokic, que Shea, que o próprio Giannis, porque se não fossem esses caras, o Maxey provavelmente já estaria na primeira prateleiraça da NBA, porque o que esse moleque joga é um absurdo. Mas hoje eu colocaria ele numa segunda prateleira, cara. Das prateleiras de superastros da NBA, eu acho que o Maxey hoje tá na segunda. Ele já tá na segunda prateleira, porque é um jogador completo, mano. Um jogador que te entrega absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Velocidade, arremesso, um cara que não some no clutch, muito pelo contrário, ele gosta do clutch, ele assume o protagonismo no clutch, te entrega muita assistência, te entrega muito volume de assistência, te entrega roubo de bola, te entrega tocos. Ontem mesmo, foram 2 tocos e 2 roubos de bola, cara. É um jogador, sim, é um jogadorão. Jogadorão, Tyrese Maxey, fã demais dele. Temporada dele incrível. São números de MVP. São números de MVP o Tyrese Maxey, essa é a grande verdade. E jogando o papo de 40 minutos por noite. Ontem jogou 42 dos 48 possíveis. Ou seja, é uma minutagem absurda com uma produção absurda e uma eficiência absurda, cara. É um colosso de atleta, Tyrese Maxey. Edcombe também fazendo um ótimo ano de calor. Ontem foram 23 pontos para ele, sendo impactante demais na defesa. Quentin Grimes, Paul George, Embiid, todo mundo jogou bem ontem em Filadélfia, né? Paul George fez um jogo menos explosivo, mas teve uma produção boa. Embiid também muito eficiente, enfrentando o Anthony Davis. Então, ótima vitória de Filadélfia. Segunda vitória seguida, né? Depois de 3 derrotas seguidas, o time embala a sua segunda vitória seguida, buscando aí posições mais altas na Conferência Leste. Hoje, Filadélfia, se não me engano, ocupa o 5º lugar na conferência. Já Dallas segue longe ainda da zona de play-in. E, cara, eu vou te falar, cara. Eu, se fosse Dallas... Assim, é que eu ainda vejo esse Dallas conseguindo entrar na zona de play-in, sabe? Mas... sei lá, bicho. Não sei se não seria a hora de Dallas aceitar um tanque e tentar uma pique alta, sabe? Não sei, mano. Sinceramente, não sei. Porque faz mó tempão que não sai nenhuma informação sobre o Kyrie Irving. Ninguém sabe como é que tá a questão dele. Tem aí o Anthony Davis, que tá há semanas de ser trocado. Pelo menos as informações são de que o Dallas quer trocar ele antes da trade deadline. Então, sei não, velho. Repito, eu ainda acho que Dallas consegue salvar a temporada. Ainda acho que Dallas dá pra pegar a play-in. Mas eu não sei se seria a melhor opção pra Dallas, sabe? Pô, você tem um Cooper Flag ali, só 18 anos, moleque novo pra cacete. Né? Dependendo do que vier na troca do Anthony Davis em termos de picks, cara, talvez seja a hora do Dallas tentar capitalizar em cima desse próximo draft. É um draft muito profundo, é um dos melhores drafts aí dos últimos anos. Pelo que eu tô vendo da galera, né, da galera especializada, não é tão bom quanto o draft do ano passado. Né, na verdade, o draft do ano passado, né, 2025. Mas tem potencial de ser uma classe muito boa. Então, sei lá, cara, às vezes se Dallas consegue, né, uma top 5 aí, uma pick top 5, top 6... e consegue na troca do Anthony Davis uma pick aí no top 11, top 15, talvez o 2026, o 2027, não, 2026 de Dallas, né, porque a próxima temporada já começa nesse ano. Talvez o 2026 de Dallas possa ser mais promissor do que seria se Dallas optasse por competir nesse ano. Você entende o que eu quero dizer? Faz sentido? Enfim, tô só aqui especulando, mas... é porque também com 12-23 no Oeste é duro, né, cara? É duro, bicho. Enfim, vamos ver o que Dallas vai fazer, quais as decisões que Dallas vai tomar. Mas é fato que 12-23 no Oeste, em janeiro, é complicado. Né? Se Dallas não conseguir, pelo menos, beirar os 50% de campanha até o All-Star, filho,
vai ser difícil. Vai ser difícil pra Dallas pegar alguma coisa aí, né, na temporada. A observar o que Dallas vai fazer, né? Vamos ficar de olho. E aí, pra encerrar, cara, os últimos 2 jogos, a gente teve o Celtics batendo o Sacramento Kings por 120-106. Jaylen Brown novamente entregando uma grande atuação, né? Jaylen Brown fechando aí com simplesmente... Cadê? Aqui, ó. Jaylen Brown fechando com 29 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Grande atuação de Jaylen Brown. Outro que foi muito bem ontem foi o Derrick White, né, cara? Derrick White decisivo ali no quarto período. 14 pontos no último quarto para garantir a vitória de Boston. Né? Para além do Brown, outros 6 jogadores tiveram dígitos duplos de pontos. Então foi uma atuação muito coletiva de Boston, que vem sendo marca desse time nesse ano, né? Uma coletividade muito alta, tendo o Jaylen Brown como seu grande nome. Celtics segue subindo na classificação no leste. Ontem foi a 6ª vitória de Boston nos últimos 7 jogos. A 21ª na temporada. Cara, que campanha de Boston, hein? Que campanha. Pra quem achou que o Celtics ia tancar... Celtics pode receber o Jason Tatum em março, irmão, do top 3 do leste, pô. Sem brincadeira. E aí, filhão, esse Celtics, com mando de quadra, com Jason Tatum de volta, vai ser duro segurar no playoff, viu? Vai ser duro segurar no playoff. Hoje, eu ainda acho que o Knicks tem mais time do que Boston, tá? Mesmo considerando a volta do Tatum. Mas, assim, pau a pau, assim. Eu acho que seria uma série dura, Celtics e Knicks, tá? Dependendo de como o Celtics entrar no playoff, dependendo de como for a volta do Tatum, que vai acontecer, ele vai voltar a jogar, mas resta saber como que vai ser a volta dele, se ele vai voltar bem em tudo. Dependendo de como for, eu acho que dá pra colocar o Celtics como o segundo favorito no leste, bicho. Porque mesmo eu adorando o que Detroit tá fazendo, a falta de espaçamento, a falta de bola de 3 e a falta de um outro cara capaz de chamar a responsa pra além do Cade me faz, num potencial embate contra Boston, me faz acreditar um pouquinho mais em Boston. Porque esse time tá muito arrumado, o Mazzulla ele tá fazendo um trabalho incrível. Esse período sem o Tatum tá fazendo com que outros jogadores tenham que aparecer mais e estão correspondendo mais. E o Jaylen Brown, que o Jaylen Brown tá crescendo, né, sendo protagonista, precisando ser protagonista. É brincadeira, o crescimento do Jaylen Brown nessa temporada é incrível. O Jaylen Brown é um jogador muito melhor do que era nos últimos anos. E ele já era muito bom, né? Então... Cara, dependendo de como o Celtics chegar e dependendo da volta do Tatum, eu acho que dá pra colocar o Celtics como o segundo melhor time do leste, entrando no playoff. Hoje não é, tá? Hoje Detroit e Knicks são os 2 melhores, tá? Hoje Detroit e Knicks são os 2 melhores. Mas assim, hoje o Celtics tá na briga pra ser o terceiro melhor time do leste. Né? Hoje não tem uma unanimidade sobre quem é o terceiro melhor do leste. Não tem. Entendeu? Celtics tá aí no bolo. Tá na discussão. E, igual eu falei, dependendo de como chegar no playoff, o Celtão pode ocupar o posto de segundo melhor. E aí, numa final de conferência Celtics e Knicks, eu colocaria o Knicks como favorito, mas eu não duvido desse time do Celtics não, cara. Não duvido. E aí a gente tem que tirar o chapéu pro Mazzulla, velho. Porque ele tinha todas as desculpas do mundo pra meio que... só vou deixar a temporada rolar. Tô sem o meu principal jogador, perdemos profundidade. Ele tinha as desculpas. Entendeu? Mas não. Ele tá tirando o couro desses caras nos treinos. É só você ver que em todas as entrevistas que são feitas com os jogadores do Celtics dentro ali do CT, os caras estão tudo arranhados. Por quê? Porque o Mazzulla tá tirando o couro desses caras, filho. Nível de competição lá em cima.
E ele tá fazendo esse time jogar muita bola, mano. Esse time do Celtics joga muita bola. E eu não tô falando isso por conta do jogo de ontem contra o Kings, tá? Não. É pelo todo da temporada. São pelas 21 vitórias que esse time conquistou. E as 2 derrotas, a maioria dessas derrotas, o Celtics competiu pra caralho. O Celtics compete com qualquer time. O Celtics faz a vida de qualquer time ser difícil. E o Mazzulla tem muito mérito nisso. Por isso que eu tenho o Mazzulla muito alto na minha prateleira de candidatos a Coach of the Year. Né? Hoje, se eu tivesse que montar um top 3, eu acho que o Mazzulla estaria. Estaria Mazzulla, estaria Jordan Wood. Com certeza estaria Jordan Wood. E o outro... Cara, eu tô gostando demais do que o Mike Brown tá fazendo no Knicks, tá? Tô gostando muito do que o Mike Brown tá fazendo. Talvez eu colocaria Mike Brown no top 3 hoje pra técnicos. Talvez. Mas o Mazzulla tá no bolo, mano. O trabalho dele excelente. Ontem, mais uma vitória pro Celtão, a 11ª como visitante. Já Sacramento sofreu sua 26ª derrota. Sacramento conseguiu fazer o jogo equilibrado, né? Só que no quarto período a defesa do Celtics anulou o ataque do Kings e o Derrick White fez chover no ataque. E aí, né? 32-19 no último parcial. O Sacramento não conseguiu vencer. E aí, no último jogo da rodada, a gente teve o Clippers vencendo mais uma. A 6ª vitória seguida do Clippers na temporada. Vitória para cima do Utah Jazz, lá em Inglewood. Né? Mais uma grande atuação do Kawhi Leonard, que segue vivendo uma fase inacreditável. O Kawhi Leonard, cara, nos últimos 6 jogos... Isso é bizarro, cara. O Kawhi, ele tem de média... Cadê? Ele tem 39 pontos de média nos últimos 6 jogos. Nos últimos 6 jogos, ele tem 3 atuações de mais de 40 pontos, cara. 3. E ontem foi mais uma. Ontem foram 45. Metendo 20 pontos no quarto período. O Kawhi tá jogando um absurdo. É o melhor Kawhi Leonard desde 2019, mano. É o melhor. Sim. Agressivo, né? Buscando toda hora a cesta, né? Ele falou recentemente numa entrevista, né, cara, que ele recebeu o sinal verde pro ataque. Né? Que o Tyronn Lue olhou pra ele e falou: Kawhi, faz o que você tiver que fazer. E ele tá fazendo, mano. Intenso, agressivo, mantendo uma eficiência absurda. Esses 39 pontos de média dele nos últimos 6 jogos são com splits de 50, 40, 90, bicho. Acima dos 50, 40, 90. É absurdo. É realmente absurdo que ele tá jogando. E defensivamente, um colosso. O que o Kawhi tá defendendo também é surreal. Né? O Kawhi, ele entregou, nesses últimos 6 jogos, algumas das suas maiores atuações da carreira. Pelo menos em temporada regular. Né? 45 pontos ontem, teve os 55, né? Contra Detroit. Uma das melhores defesas da liga. É bizarro, cara. É bizarro. A atuação dele contra Houston foi muito boa também. Enfim. Tá jogando muito e ontem, graças a ele, e o coletivo também, né? O Harden fez um bom jogo. A defesa do Clippers ontem apareceu muito bem. O Clippers conseguiu mais uma vitória. O Clippers segue, né? Tentando sair do buraco. São 12 vitórias na temporada. O Clippers tá hoje a 2 vitórias do Blazers, que é o 10º colocado, e a 3 do Grizzlies, que é o 9º colocado. Então o Clippers está muito perto da zona de play-in. Né? O Clippers é um time que por esses últimos 6 jogos, eu consigo ver esse Clippers chegando na pausa do All-Star na zona de play-in. Né? Só com a comparação com Dallas, eu confio mais no Clippers chegando no All-Star na zona de play-in do que em Dallas. Porque o Clippers tem o Kawhi Leonard. Dallas não tem um Kawhi. Entendeu? O fator Kawhi tem um peso muito grande. Ainda mais o Kawhi jogando nesse nível. O Kawhi jogando no normal dele e se mantendo saudável, ele já poderia fazer o Clippers chegar no All-Star, né, perto da zona de play-in. Agora, o Kawhi jogando no nível que ele tá jogando, a chance é muito maior. E uma coisa que eu tô reparando é o aumento do engajamento do coletivo. O Clippers comprou o barulho, né,
desse senso de urgência. Eles entenderam que precisam salvar a temporada, porque a pick de draft não é deles, é de Oklahoma. E parece que o coletivo entendeu e tá, mano, dando a vida. Dando a vida. E aí você tem um combo que é difícil, né? Você tem um elenco focado no objetivo, comprometido com o objetivo, com um cara do nível do Kawhi jogando o seu melhor basquete desde 2019, mano. É um combo duro. Isso tu tendo Harden ainda, que tá jogando muito bem também. Olho nesse Clippers, tá? Olho nesse Clippers. 6 vitórias seguidas não é pra qualquer um. Ainda mais contra os adversários que o Clippers pegou. Houston, excelente time, defesa de elite. Detroit, excelente time, defesa de elite. Lakers, ótimo ataque. Jazz, time organizadíssimo. Organizadíssimo. Times duros, que o Clippers foi lá e ganhou. Tem que valorizar, tem que respeitar o que esse time tá fazendo. E o Sr. Kawhi Leonard é absurdo, cara. Se Deus quiser, se os deuses do basquete quiserem, ele vai ficar saudável, cara. Tomara. Tomara que ele fique saudável. Enfim. É isso, minha gente. Sobre a rodada de ontem, é isso. Não tem nenhuma notícia tão impactante assim pro programa de hoje. Vou até conferir aqui. Não tem muita coisa não. Tem a questão da lesão do Valanciunas lá em Denver, né? Mais um lesionado, né? O Valanciunas vai ficar fora por 4 semanas. Ou seja, Denver vai ficar em um mês, vai ficar sem seus 2 pivôs, né? Vai ficar sem Jokic e sem Valanciunas. É realmente uma situação surreal, né? Lá em Denver, né? E isso tudo sem Cam Johnson, sem Aaron Gordon, sem Christian Brown. Meu amigo. David Alderman e Jamal Murray vão ter trabalho, viu? Vão ter muito trabalho. E tem a questão do Embiid, né? Que graças a Deus a hiperextensão que ele sofreu no joelho no jogo contra o Knicks não foi muito séria, não teve rompimento de ligamento. Ele vai ficar fora desse próximo jogo contra o Pacers, mas pro jogo de sábado ou domingo contra Portland, ele pode jogar. Ele tá listado como questionável pro jogo contra o Blazers. Então, não é algo muito grave. Preocupa a questão da elegibilidade dele para prêmios individuais, né? Porque o Embiid, ele só vai poder ficar fora de mais 4 jogos, né? Para não perder a elegibilidade dele. Se ele perder mais 4 jogos na temporada, ele não vai poder ser votado para nenhum prêmio individual, né? Para DPOY, que é um prêmio que tá na mão dele, ele só perde o DPOY se ele não poder ser elegível, cara, né? E se acontecer, vai ser o segundo DPOY que ele vai perder por número de jogos, porque ano passado ele já deveria ter ganho, não ganhou por conta de número de jogos, e nesse ano, se ele não poder ser votado, ele vai perder mais um DPOY por não ser elegível, né? Fora o NBA, enfim. Torcer para ele não perder todos esses jogos, né? Vai ficar fora desse jogo contra o Pacers, mas talvez contra a Portland ele já esteja disponível, né? Que bom, né? Fico feliz de ver que o nosso gravetão não vai ficar fora por muito tempo, né? Coisa boa. Mas é mais por aí mesmo. Essas são as notícias. Mais tarde eu tô de volta, mas para falar de NFL, né? Hoje tem a atualização do nosso Power Rank da temporada. A última atualização do Power Rank da NFL. A NFL que já tá caminhando para os playoffs. E é isso, minha gente. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Grande abraço. Beijo no seu coração e tchau.